tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aulinha, tá? Eu sou a Prof. Vika. Estamos pensando gêneros textuais e falamos sobre os gêneros que dizem respeito à circulação em jornal, né? A gente falou sobre notícia já, que é um texto presente, é um texto do agora, é um texto mais enxuto, né? Mais curtinho também, que te traz informações principais logo de cara. Agora, a gente vai falar sobre reportagem, né? Qual a diferença da notícia e da reportagem? Bom, a notícia ela traz uma coisa que aconteceu, né? Uma novidade, um acontecimento, enquanto que a reportagem ela faz quase que uma análise desse acontecimento. Então, eu peguei aqui uma reportagem, tá? E eu vou te dizer primeiro algumas características dela que são interessantes a gente pensar. Mas essa reportagem ela tem muito a ver com a notícia que a gente leu já anteriormente. Tinha a ver com cinema, tinha a ver com Oscar. E agora, novamente, nós vamos continuar falando sobre cinema. E aí vocês vão ver que o formato muda um pouco, tá? Porque a intenção, a função do texto vai mudar. Então, é um gênero textual também, geralmente circula em jornais, né, ou revistas, tanto impresso quanto online, e apresenta uma presentificação, tanto quanto a notícia, né, mas, isso é importante, também pode ser mais atemporal, né, ou seja, apresentar um fenômeno ou um caso, tá? Tem uma reportagem que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é sobre cicatrizes. Vocês já pensaram sobre isso, né? Eu acho tão bonita, tão poética essa reportagem. Saiu pela Zero Hora há muito tempo atrás. E ela fala muito sobre como uma cicatriz, ela te traz geralmente uma lembrança traumática, né? Porque ninguém gosta de se machucar e sentir dor. Mas ao mesmo tempo, ela também é uma lembrança de quem um dia tu foi, de quem tu era no teu passado, né? Então olha como uma reportagem ela pode trazer uma série de reflexões que não são tão informativas assim quanto a notícia, né? Então, e pode trazer um fenômeno, um caso, para desenvolver uma reflexão. Pode ser até um acontecimento recente. O Oscar aconteceu semana passada, vamos falar sobre todos os filmes lá que tem a ver com alguma coisa. E aí vai sair a reportagem daí, tá? Então aqui, a reportagem que eu peguei pra gente pensar é uma reportagem do jornal Nexo, tá? Da revista Nexo. E diz o seguinte: como o cinema atual trata do conflito de classes, né? Na aula passada a gente conversou um pouco sobre Parasita e eu acho que eu não enfoquei muito na questão que, embora eu tenha lido, né, e dito que é sobre uma família pobre que adentra na casa, né, de uma família rica. Então tu tem esse pobre e rico ali, esse conflito o tempo todo. E aí essa reportagem, tá, uma reportagem mais longa, ela vai falar sobre os conflitos de classe, né? A gente chama isso de conflito de classe, quando tem alguém mais rico, alguém mais pobre. E aí, o que diz aqui, né? Um subtítulo como se fosse, né? Tensão entre ricos e pobres foi abordada por diversos filmes em 2019, frequentemente pelas lentes de gênero como terror e suspense. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso até ler essa reportagem. Eu não tinha me dado por conta disso, na verdade, né? Como o terror e o suspense têm trabalhado essa temática, essa questão, tá? E aí a gente vai ler a reportagem e vamos ver se isso faz sentido para nós. E aqui já começa a reportagem, tá? Lembrando que a reportagem é um texto um pouquinho mais longo. E esse jornal, o Jornal Nexo, a revista Nexo, é uma revista que eu super indico, tá? Ela é bastante cultural, bastante abrangente, bastante legal. Só digitar aí no Google, tá? Então começa dizendo assim, ó: a desigualdade de renda é um dos temas que definiram a década de 2010, tá? No Brasil e no mundo. Não à toa, né? À toa, não aleatoriamente. O tema aparece em uma série de filmes lançada em 2019. E aí, vamos lá. O sul-coreano Parasita, os americanos Coringa e Entre Facas e Segredos e o brasileiro Bacurau, só para citar alguns, encenam, muitas vezes de forma sangrenta, as tensões entre ricos e pobres. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês que esses filmes são muito legais, tá? Legais talvez não seja exatamente a palavra, tá? Mas eles são muito interessantes. Eles são muito sangrentos, realmente. E eles fazem a gente pensar bastante sobre uma série de coisas. Então são filmes bem legais. Principalmente Bacurau, que é brasileiro, tá? Assistam Bacurau. Então aqui, entre essas produções, é comum o uso de recursos narrativos de gêneros como terror e suspense. Em vários deles, o desfecho é favorável para o lado mais fraco. Bacurau, Entre Facas e Segredos. Olha só, gente, por que ele botou entre parênteses esses dois aqui, né? Bacurau e Entre Facas e Segredos. Bom, porque nesses dois aqui, o desfecho é favorável pro lado mais fraco. Ele acabou de dizer, né? E daí aqui dentro do parênteses tem os exemplos, tá?
gerando uma espécie de catarse no espectador. Já outros, como Parasita, além de não oferecerem uma saída, tampouco opõem os dois lados da disputa de forma esquemática, né? Não tem assim uma clareza sobre os lados, quem é bom, quem é ruim, né? Enfim. O tema não é novidade no cinema, mas chama atenção por ser uma questão central para tantos filmes dessa safra, né? Essa safra no sentido deste tempo, né? A ira da classe na tela grande proporciona uma reflexão sobre o desespero e a frustração no nosso presente do mundo real, onde o fosso entre segurança e ansiedade, tanto aqui, né, no caso nos Estados Unidos, onde essa pessoa está escrevendo esse texto, quanto no exterior, é ainda mais assombroso. Escreveu a crítica de cinema americana Alison Willmore em uma análise conjunta dos filmes de 2019 que tratam do assunto, publicado na revista Vulture. Tá? Então aqui traz uma reflexão dizendo que isso realmente está acontecendo, tá? É uma perspectiva, olha lá que eu te falei já sobre as aspas, né? Bota aspa aqui, tá dizendo o quê? Tá dizendo o que essa crítica a Alison Willmore tá falando. A autora desse texto é a Alison Willmore? Não, é Juliana Domingos de Lima, tá? Então quando ela bota o que outra pessoa disse, ela tem que botar entre aspas. E continua. Além de ressoarem pela adequação do tema ao contexto político mundial, né? Então, o que ela está pressupondo aqui? Está dizendo que o contexto do mundo é um contexto meio assustador, meio de terror, que ninguém está entendendo muito bem, e isso vai se refletir de alguma forma no cinema, tá? A profundidade e a boa comunicação desses filmes com o público se deve ao trabalho de diretores outsiders da indústria tradicional. Olha só, isso é bem interessante também, tá? Então, pensar que esses filmes que estão circulando, eles não são os filmes feitos pelos mesmos diretores de sempre, né? É uma galerinha nova, né? Como o Bong Joon-ho, de Parasita, Lorene Scafaria, né? De As Golpistas, segundo afirma a reportagem publicada pelo site Insider. O primeiro começou a carreira em seu país antes de fazer filmes nos Estados Unidos, né? O primeiro é quem, gente? É o Bong Joon-ho, né? E Scafaria, né? A gente não sabe muito bem como pronuncia, havia feito apenas filmes de porte menor. O olhar de ambos e de outros cineastas por trás dessa produção foi capaz de capturar de maneira eficaz, abre aspas, o tema visceral e conectado ao espírito do tempo da vingança da classe trabalhadora. Olha só que interessante isso, né? Como essa relação de classes, de ter alguém pobre, ter alguém rico, motiva reflexões pra gente, né? Cada vez mais reflexões. E aí aqui, esses filmes que são meio que de um terror, meio de suspense, até uma coisa meio que a gente olha e pensa, mas isso é absurdo, isso não pode acontecer, né? Que a gente estranha um filme por ser assim. Bom, seria supostamente a vingança da classe trabalhadora, né? Olha só que interessante. E aí o texto continua, né? E aí ele continua e ele traz, olha só, é como se fosse um novo título, tá? No contexto por trás da temática, né? Então se aqui eu tinha a introdução do texto, eu tenho um subtítulo e novas informações que vão aparecendo. E diz o seguinte: no caso específico dos Estados Unidos, país de origem de uma parte significativa das produções do ano que abalaram a temática, a crítica Alison Willmore aponta que o que surpreende nessa tendência é que ela tenha demorado tanto para se fazer sentir nos multiplex do país, tá? Então, a ideia é de que, bom, isso já era para estar acontecendo, né? Já era para estar aparecendo. Ela lembra a marca recorde atingida pela desigualdade de renda dos Estados Unidos em 2019 e define o presidente Donald Trump como símbolo da tirania, da riqueza herdada e do nepotismo, né? Uma crítica política bastante ferrenha, né? Olha como cinema e política tem uma relação interessante, né? Como a arte e a política tem relação interessante. E aqui, gente, só para vocês se ligarem, tá? Aqui diz assim, ó, ela lembra a marca recorde. Ela quem? Ela quem? Bom, a Alison Willmore, né? Ela que tá falando ali. Uma outra análise conecta os lançamentos ao clima das primárias presidenciais do Partido Democrata, durante as quais os pré-candidatos
o Sanders, né, e a Elizabeth Warren investiram contra bilionários, defendendo a taxação de grandes fortunas, né? Então aqui toda uma questão da política americana, no caso, né? E aí volta pra cá. O cineasta brasileiro Guto Parente, de O Clube dos Canibais, tá? Outro filme brasileiro, né? Outro título brasileiro que faz parte dessa onda, atribui a representação violenta desses embates nas telas à virulência crescente nos discursos políticos, né? Então ele vai associar, de fato, o que acontece nas telinhas com um absurdo político, né? Um absurdo da violência. Estamos vivendo um momento em que os donos do poder não estão mais dispostos a fingir nenhum tipo de humanismo, disse o diretor ao jornal da Folha de São Paulo, né? Então não existe mais nem assim um discurso que diga, não, a gente quer o bem de todo mundo. Não, as pessoas, né, os políticos e as pessoas já estão, tem que matar, tem que mandar matar, tem que prender e tocar fogo, prender na cadeia e jogar a chave fora, deixar morrer de fome, né? A gente tem tido alguns comentários bem cruéis, cada vez mais cruéis, né, me parece. E aqui, né, em acordo com o que o diretor está dizendo. Após uma redução da pobreza do índice de desigualdade na década anterior, o Brasil vive atualmente o ciclo de aumento de diferença de rendas de ricos e pobres, né? Então, se havia um ciclo no Brasil de melhoria, agora a gente, na verdade, tem um ciclo de aumento da diferença, né? Então, a gente tem várias pessoas bastante ricas e várias pessoas bastante pobres, né? Então, essa diferença, essa oscilação. Já a Coreia do Sul é um dos países mais ricos da Ásia e, embora tenha reduzido desde o século XX o número de pessoas em extrema pobreza, então durante o século XX, durante muito tempo, incluso o século XX, reduz o número de desigualdade, né, tira as pessoas da extrema pobreza, tem visto a desigualdade de renda aumentar nas últimas 2 décadas, né? Então, as pessoas saíram da extrema pobreza, mas a desigualdade, ela continua aumentando, tá? E embora os filmes reflitam a realidade e as idiosincrasias do capitalismo, né, de seus respectivos países, também tratam de um mal-estar econômico e social mais amplo, né? Aqui estamos, em 2019, vivendo a era de Parasita, o filme, né? A crise financeira foi internacional, claro, né? E o resultado é um mundo no qual os mais pobres precisam lutar pelos restos, olha lá que forte essa imagem, né? Enquanto os ricos continuam a viver no luxo, né? Resume um texto publicado no site Entertainment Weekly, né? Entretenimento semanal, que é em inglês isso aqui, né, gente? A respeito da onda de filmes sobre as disputas de classes, tá? Então, lembrando, isso aqui é uma reportagem, né? Aqui eu tenho a introdução o título, aqui a introdução da reportagem, agora aqui o que a gente acabou de ler, né? Que é como se fosse um subtítulo, né? Uma coisa que vem um pouquinho depois. E aí eu tenho aqui ainda no final do texto exemplos de filmes, tá? Porque aqui se comenta de alguns, se comenta de Coringa, se comenta de Bacurau, né? Se comenta do Parasita, mas existem outros. Por exemplo, Nós, né? O filme do Jordan Peele. Então, uma família de classe média alta, viaja para a praia com os filhos, eles se tornam reféns de seus duplos, vindos literalmente do subterrâneo da sociedade americana, né? Então, essa coisa meio assustadora, imagina se tornar refém de ti mesmo, né? Coringa, né? Que Coringa é conhecido como vilão do Batman, né? Mas aqui é um filme sobre o Coringa, entender quais foram os processos que levaram ele a ser o Coringa, né? As explosões de violência de um homem pobre com problemas de saúde mental iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, né? Então, aquilo que a gente conhece mais ou menos do Batman, só que numa perspectiva do olhar que não é só assim, ele é um vilão porque ele é um vilão, mas sim, quais as condições que tornaram ele um vilão. Lembrando que não é um filme assim pra passar a mão na cabeça do Coringa e dizer, ai, coitadinho, né? Não, ele faz coisas horríveis, tá? Quase spoiler aqui do filme, mas a gente também tem que levar em consideração essas condições, né? Pra que a gente não crie outros Coringas por aí, tá? The Hunt, então o grupo descobre ter sido escolhido como alvo de um jogo de caça pela elite, até que uma das vítimas passa a revidar e a matar os caçadores um a um, né? O lançamento do filme foi adiado indefinidamente após a ocorrência de tiroteios em massa nos Estados Unidos em agosto de 2019, um mês antes de sua estreia, tá? Então ele acabou não sendo nem lançado, olha só que interessante, né? Ready or Not, né, uma mulher recém-casada com um herdeiro milionário de uma família que fez sua fortuna fabricando jogos de tabuleiro, é forçada a participar de um jogo de esconde-esconde como ritual de iniciação.
que se revela uma caçada sangrenta com o objetivo de assassiná-la, né? Olha só, tudo meio terror, tudo meio assustador, né? Olha como esses filmes dos últimos anos são um grande relato da violência, né? Uma violência de terror quase, né? As golpistas, né? Após a crise de 2008, strippers de um clube de Nova York começam a aplicar golpes em seus clientes. Homens ricos de Wall Street roubando milhares de dólares de suas contas bancárias, né? Golpes e tal. Entre facas e segredos, o escritor famoso, patriarca de uma família abastada, né? Gente rica, é encontrado morto dentro de sua própria propriedade, né? De sua propriedade, no caso. Seus parentes, gananciosos por sua herança, se tornam suspeitos e a investigação revela intrigas entre os personagens. Os empregados da casa, principalmente a cuidadora Marta, também são parte do mistério, né? Então, mistério, terror, né? Parasita, que foi um dos filmes mais falados, né? E se você não sabe ainda, Parasita ganhou o Oscar em 2020 de melhor filme, melhor direção, melhor filme internacional, uma série de Oscars, tá? Trata da relação entre duas famílias, os Kim, que são pobres e vivem num porão, e os Park, abastados e habitantes de uma mansão luxuosa. Os primeiros irão se infiltrar um a um na vida da família rica, empregando-se em diferentes funções de seu cotidiano, tá? Então, olha que coisa meio assustadora, né? Pessoas se infiltrando na vida de uma das outras. Bacurau, é um filme que eu adoro, tá? Em um futuro próximo, uma vila sertaneja no oeste de Pernambuco, Bacurau, né, o nome da cidade é Bacurau, se torna alvo de um ataque estrangeiro e seus habitantes se unem para resistir às investidas sanguinolentas dos invasores, tá? Então nota, gente, como a reportagem ela te traz uma série de coisas, trouxe até outros filmes para tu ver. Olha como isso não tem necessário, claro, é uma coisa que está acontecendo agora, né? A reportagem ela também fala de coisas que estão acontecendo agora, mas ela não é só isso, né? Ela te traz outras referências, te traz outras informações, é inclusive um texto mais longo, tá? Gente, por enquanto era isso, tá? Eu queria dizer pra vocês que deem uma olhada nesse Jornal Nexo que eu falei pra vocês, que leiam textos culturais e que assistam filmes. Nossas próximas aulas, muito em breve, serão sobre cinema. Olha só que interessante, né? Já que a gente já falou tanto sobre cinema, a gente já pensou tanto como textos sobre cinema circulam, vamos pensar o filme em si, né? Vamos pensar o cinema em si. Tá certo, minha gente? A gente se vê na próxima. Até mais!